Boa noite a todos, então. Hoje o tema, ele é um pouquinho, vamos dizer assim, foge um pouquinho daquilo com que a gente está acostumado a se deparar dentro da casa espírita. Hoje o nosso propósito é analisar o processo reencarnatório. Então, se tiver alguém que não enxerga tão bem lá atrás, eu pediria que viesse um pouquinho para frente, para poder acompanhar aqui as palavras, porque a gente vai explicando, mas tem algumas palavrinhas que são importantes, então quem conseguir visualizar vai, sem dúvida, ter oportunidade de reflexionar um pouquinho mais. Nesse tipo de ensinamento, e aí eu estou tirando uma colinha do livro, né, que eu coloquei a bibliografia principal e básica aqui. Nós temos o Livro dos Espíritos, capítulo 7. Eu dei um destaque aqui para as questões 340 e 351. Nós temos o livro Perispírito e suas modelações. É um livro excelente para quem quer aprofundar o estudo desse corpo espiritual, né, que acompanha o corpo carnal, além do espírito, né, desse ser triuno que nós somos, né? E a principal obra que trata sobre o processo reencarnatório na bibliografia espírita, do meu ponto de vista e do ponto de vista de muitas pessoas, Missionários da Luz, de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, e em específico o capítulo 13, denominado Reencarnação. E é nesse capítulo, e em várias outras obras, nós percebemos que quando o assunto fica um pouquinho mais complexo, né, do ponto de vista científico, inclusive, os benfeitores espirituais eles vão dando as orientações, no caso André Luiz, né, que nos relata, que nos repassa, e vão dando uma pausa para que o espírito possa assimilar, compreender a extensão daquilo. Claro que nós em meia hora, que hoje é sexta-feira, não pode passar de meia hora, né? Então eu já estou de olho no relógio, o ponteiro está no 2, eu tenho que encerrar quando chegar no 8, vocês podem me cobrar. Mas vocês vão ter talvez um primeiro contato, né? Quem nunca teve a oportunidade de pensar sobre o assunto, e eu acho bem válido para quem quiser fazer tirar uma fotinho aqui da bibliografia e procurar depois. São questões curtas, né? O capítulo também não é longo, mas principalmente esse capítulo 3 do livro Missionários da Luz. Assim, a quantidade de riqueza de detalhes que tem ali nós não podemos abordar dentro de 30 minutos aqui. Então é bem válido para vocês que tiverem a vontade, e tem um plus aí nessa obra. Essa obra é a terceira obra da coleção do André Luiz. Eu acredito que muitos de vocês aqui já tenham visto o filme Nosso Lar. Só levanta a mão quem já viu o filme Nosso Lar. Olha aí, ó. Bastante gente. Pela minha contagem aqui, mais da metade dos presentes. E nós vamos ter agora, 25 de janeiro, a estreia do segundo filme, que é o livro Os Mensageiros, é o segundo livro. Esse é o terceiro livro. Então não tenham dúvida. Eu não tenho dúvida. Daqui a pouco, lá mais pra frente, vai vir o terceiro filme. E provavelmente, né, tem uma boa chance de ser aí os Missionários da Luz. Numa dessas vocês leem o capítulo 3 e já querem ler a obra inteira. É difícil quem não queira, né? Então vamos parar com o comercial e vamos ao que interessa. Processo reencarnatório. Nós separamos aqui no quadro os tipos e as fases. É o que a gente pretende abordar hoje. Os tipos, eles têm muito a ver com o grau de consciência do espírito que vai reencarnar e também com a noção de responsabilidade. Grau de consciência e noção de responsabilidade do espírito que vai reencarnar. Então não é tudo igual. Não é tudo igual. Então nós colocamos 3 tipos. Conseguem ler bem lá no fundo? O que está escrito aqui então? Compulsório. Pronto. Era isso que eu queria. Eu fui umas 3 vezes lá atrás, né, para ver se dava para ler. Compulsória. O que é a encarnação compulsória? Eu coloquei como compulsória, comum e de missão. Tá? Mas o nome aqui, vocês vão achar vários nomes. Apesar disso aqui, do segundo ser comum, a que mais ocorre, a que mais acontece é a compulsória. A maior parte das encarnações que acontecem na Terra, no planeta Terra, são reencarnações compulsórias. Por que eu falo no planeta Terra? É importante a gente saber. Nós
até chegarmos ao nível de espírito puro, nós somos criados lá simples e ignorantes, nós vamos passando por diversos orbes de acordo com a escala espírita. Isso está lá no capítulo 3 do Evangelho, exatamente, do Evangelho segundo o Espiritismo. E tem também referência no Livro dos Espíritos, mas vamos ficar por enquanto só com o capítulo 3. E ele vai dizer que nós passamos por mundos primitivos, por mundos de prova e expiação, por mundos de regeneração, e tem mais 2 graus, né, de mundos ditosos e felizes, mas nós ainda estamos longe desses graus. Lá nesses últimos graus, a reencarnação quase não é material. O corpo já não é assim de matéria tão densa. Mas nesses 3 primeiros, primitivo, provas e expiações e regeneração, nós ainda somos muito materiais. Então o processo de reencarnação não é nada mais, nada menos que esse processo pelo qual nós saímos da vida espiritual e construímos um novo corpo que vai ser útil para nós durante a nossa vida de encarnação. Por isso que aqui é muito comum a reencarnação compulsória. Por quê? Aqui a gente tem quais são os parâmetros. Grau de consciência, para vocês poderem acompanhar. Trabalho, né, o simplesinho do trabalho. Trabalho que nós damos para os espíritos que nos auxiliam. Atividades na erraticidade. Erraticidade é na vida espiritual, quando eu estou na vida espiritual. E aqui a noção de responsabilidade, que são os critérios. Então vamos lá, na compulsória como é que funciona? Eu tenho espíritos ainda muito apegados à vida material. Espíritos que, quando desencarnam, continuam fazendo aquilo que estavam fazendo aqui na Terra, basicamente se concentrando nas situações materiais. Então, espíritos dedicados ao crime, espíritos dedicados ao sexo, espíritos dedicados às paixões, como a comida, por exemplo, em excesso, espíritos dedicados ao dinheiro, espíritos dedicados às posses, às vinganças, espíritos dedicados àqueles maus sentimentos que todos nós temos uma hora ou outra na nossa encarnação. Mas são espíritos que ainda se comprazem com essas situações. Então esses espíritos, eles não conseguem reencarnar com um grau de consciência avançado. Por que não? Vamos pensar, por que não? O que manda no grau de consciência de um espírito durante o processo reencarnatório? O que vocês acham? Espiritualidade. Oi? Espiritualização. Espiritualização. Essa é uma palavra que resume muito bem realmente a ideia. Por quê? Se nós viermos para as fases, o que acontece? A gente tem que pensar o seguinte: eu estou lá, eu desencarnei e eu estou no plano espiritual. Então o que acontece a partir do meu desencarne? A vida vai mudar da água para o vinho de repente? O que vocês acham? É uma pergunta. Pessoal lá de trás, não, né? Muitas vezes a gente acha que desencarne vai virar espírito de luz, né? E não é bem assim. A gente vai desencarnar e vai continuar fazendo as mesmas coisas que a gente fazia aqui. Se eu levantava e vou trabalhar, se eu não fazia nada, se eu ficava cuidando da vida dos outros, né? Se o meu interesse era leitura, estudo, ver televisão, ver programas, eu vou continuar. A minha tendência é continuar fazendo o mesmo. Por quê? Por que vocês acham? Porque o quê? Eu não sei porque eu morri. Muitas vezes porque não sabe. Excelente resposta. Muitas vezes porque não sabe. E como é que acontece esse mecanismo? Se vocês prestaram atenção na mensagem que foi lida, que falava do pensamento, nós não damos importância para o pensamento. Emmanuel vai dizer que nós nos alimentamos, como se fosse comida mesmo, gente. Nós nos alimentamos dos pensamentos, do que a gente emite e do que os outros com os quais nós sintonizamos, com quem nós temos afinidade, emitem também. É difícil para a gente entender, mas se nós pensarmos, o espírito tem intestino, o espírito desencarnado não tem intestino. O espírito desencarnado não tem órgãos reprodutores, ele não precisa se reproduzir no mundo espiritual. A alimentação no mundo espiritual também é diferente.
Tudo isso está envolvido no processo reencarnatório. Mas a parte principal do mundo mental é isso, nós continuamos pensando as mesmas coisas e somos afetados pelos pensamentos. Então, a primeira dificuldade que nós temos aqui, quando nós retornamos, vamos nos preparar para retornar à vida corpórea, é exatamente a preparação espiritual. E eu estou vendo aqui, nem vocês, que eu botei aqui em cima o planejamento, mas nós vamos voltar daqui a pouco no planejamento. Primeiro a gente precisa entender a preparação espiritual. Quando começa a preparação espiritual? No exato momento em que eu desencarno, já começa a minha preparação espiritual para voltar à carne. Por quê? Porque nós precisamos estar reencarnados para desenvolver o nosso aprendizado. Que aprendizado? Se eu acabei de desencarnar? Exatamente. Esses espíritos que encarnam na compulsória continuam sempre fazendo aquilo que faziam. Não estão dispostos de maneira nenhuma, abertos a estudar, a trabalhar no bem. Querem fazer só aquilo que eles faziam no planeta Terra. Voltados para quem? Para quem que vocês acham? Vamos ver se alguém está entendendo. Para si mesmo. Voltados para o eu. Então eu digo assim para vocês. Se vocês, façam cada um a sua análise, estão encarnados aqui na Terra e peguem aí uma semana, um mês, enfim, ou um dia, né? Mas acho que uma semana é normal porque a gente separa nossos trabalhos, nossos afazeres corriqueiros na semana. Se vocês só fazem coisas voltadas para vocês nessa encarnação e desencarnarem amanhã, muito provavelmente vocês vão ter dificuldade de entrar nessa linha aqui. Vão ter dificuldade de fazer a preparação espiritual. Por quê? Porque o que faz vocês pensarem que quando desencarnar vão se abrir? Eu gosto de estudar, mas não gosto de ler. Mas não precisa mais ler. Quem quer estudar pode pegar um audiobook, escutar o livro, escutar uma palestra. Tem estudos, né? Vocês devem conhecer o Haroldo Dutra Dias, por exemplo. Todo mundo conhece o Haroldo Dutra Dias? Não. Palestrante, né? Que fala muito sobre diversos temas do Espiritismo, mas principalmente ele tem estudos sobre a obra de André Luiz. Já terminou o primeiro livro, Nosso Lar, já está a meio caminho do livro Mensageiros, e depois vai começar a estudar Missionários da Luz, não tenho dúvida. Então eu posso a partir dali estudar esses livros, não preciso nem ler, só vou escutando, posso fazer perguntas, interagindo. Então quando eu desencarnar, eu não vou estar propício. Como é que eu vou estar propício a fazer isso? A estudar, a trabalhar. Mas estuda e trabalha no plano espiritual? Não tenho dúvida. É assim que a gente se prepara. Então vamos por partes. Relação com os pais, energias. Energia aqui é pensamento. É a leitura inicial. Mas por que está falando isso? A gente está pegando aqui esse capítulo 13 que fala da reencarnação de Segismundo. É o nome que eles dão para o espírito que vai reencarnar. E o mentor naquele caso é Alexandre. Sempre tem um mentor espiritual que explica ali as situações para o André Luiz, que é quem nos relata. Então aqui o que acontece? A primeira situação de dificuldade para reencarnar aquele espírito é que ele e o pai dele eram desafetos de outra vida, o que viria a ser pai dele. A mãe também tinha um problema de vidas passadas, mas esse já estava mais alinhado. Agora o pai ainda tinha um grande problema. Por quê? Porque Segismundo havia assassinado o futuro pai em uma outra encarnação. E aí então no desprendimento do sono, quando o corpo estava dormindo e o espírito se desprendia, o que acontecia? Segismundo tentava se aproximar e o pai dele saía correndo, ficava apavorado. E aí acordava contando, não, eu tenho tido pesadelos que tem alguém correndo atrás de mim, parece que quer me ceifar a vida, quer me matar, e eu fico apavorado, eu não entendo, não sei por que isso está acontecendo. Chega um momento que o benfeitor Alexandre intervém nessa situação para auxiliá-los, e aí eles se reconciliam no plano espiritual, enquanto o pai estava encarnado, dormindo. E aí o que acontece?
eles relatam que o perispírito da mãe já tinha uma certa luminosidade, mas que o do pai não. Quando ele dá esse perdão sincero, o que acontece? Ele diz que é como se estivesse sendo lavado o perispírito dele, como se estivessem caindo camadas de sujeira, de lodo, camadas negras, purificando o perispírito com o perdão sincero que está sendo dado. Então, olha só a importância da preparação espiritual em relação a esses fatos pretéritos de relações entre os espíritos, né? E isso acontece com todos nós. Essa é uma reencarnação comum. Nós também temos isso com nossos pais, com nossos filhos, e sempre tendo um amparo espiritual, sempre tendo espíritos de uma maior envergadura moral nos auxiliando. Impressão do reencarnante. É relatado nesse livro, e também isso está lá no Livro dos Espíritos, nessas questões que eu citei, a impressão de pesar, de angústia dos espíritos que vão reencarnar. E no caso de Segismundo, ele trabalhou muito na espiritualidade. Então era um espírito homicida, mas se dedicou ao trabalho, se dedicou ao outro, fez esse movimento de sair do eu para ir à comunidade, que foi o que Jesus nos ensinou. Se dedicou ao outro, trabalhou muito na espiritualidade, e aí quando é chegado o momento da reencarnação, ele realmente estava muito transtornado. E aí o mentor Alexandre chega para ele e pergunta: por que você está assim? Você pediu tanto por esse momento da reencarnação? E aí ele responde, a resposta dele é emocionante. Ele diz: pois é, só que agora eu me deparo com os meus antigos defeitos. Eu me deparo com os crimes que eu cometi, que a minha consciência ainda me cobra. E eu tenho muito receio em falhar. Muito receio em falhar de novo. Quantas e quantas vezes nós já não falhamos nas nossas reencarnações, porque nos voltamos para o eu, para aquele conceito de felicidade que é voltado apenas para o eu, é aquele conceito de gozar as felicidades do mundo material. Não a felicidade de estarmos aqui, por exemplo, falando sobre processo reencarnatório numa sexta-feira de noite. Quantos que estão dispostos a fazer isso? Largar as festas, e nem precisa, na verdade, nós podemos sair daqui e confraternizar de qualquer forma, não é? Então, a importância da impressão, a impressão da reencarnação para aqueles que ainda têm a consciência culpada, que ainda precisam ressarcir a lei divina, porque a violaram. Não precisa que ninguém nos cobre, a nossa consciência vai nos cobrar. Morfologia embrionária, eu coloquei aqui para fazer um comentário e deixar vocês mais com vontade de ler o livro. Ele vai falar da manipulação genética que acontece a nível espiritual. Então tem espíritos que eles chamam de construtores que trabalham com isso. Eles conseguem ver o mapa genético, eles usam essa palavra mesmo, e magneticamente, com ações do pensamento, através do pensamento, eles conseguem fazer manipulação genética. Isso já não precisa soar tão estranho para nós agora, né? Porque lá quando esse livro foi lançado, tinha uma recém-descoberto DNA. Mas hoje a gente já sabe que existe manipulação genética. Se nós aqui na Terra conseguimos fazer manipulação genética, imagina no plano espiritual, né? Então, recomendação, leia o capítulo 13 para aprofundar isso aqui, é bastante interessante. Redução perispiritual. Redução perispiritual. Todo mundo sabe o que é perispírito? Se alguém não sabe, só levanta a mão. Então, nós somos formados basicamente, né, é bem mais complexo que isso, mas basicamente pelo corpo material, que é isso que a gente enxerga, pelo espírito, né, que é essa centelha divina, que não é material propriamente dito, né, isso aí também é algo que tem que ser aprofundado, né, mas basicamente isso, o espírito, essa parte imaterial do ser. E nós somos formados por um corpo intermediário, que muda de acordo com o planeta onde nós estamos reencarnados, com a matéria do planeta, porque a matéria dos planetas são diferentes de um para o outro. Então nós temos esse corpo que serve de intermediário entre o espírito e o nosso corpo de carne. Tá? Grosso modo é isso, é difícil de entender o perispírito assim numa explicação tão rápida,
mas é o perispírito que faz essa intermediação de tudo que está no espírito, que é a nossa consciência, né? Para que ela se manifeste através do corpo de carne, para que a gente possa nos manifestarmos aqui. Então, é esse perispírito que vai fazer a modelação do nosso corpo de carne. Sem ele, nós não teríamos um corpo de carne. E quem que modela? Quem que é o arquiteto? O arquiteto é o espírito. É o espírito que consegue projetar a reencarnação, projetar o corpo de matéria. Mas, sem o perispírito ele não consegue. Bom, redução. Por que tem que reduzir? Bom, vocês sabem o tamanho do feto, né? Pequenininho. Olha o nosso tamanho, nós desencarnamos e temos esse tamanho. O que eles vão relatar lá? Existe um espaço intermolecular. Né? Vamos tentar resumir assim. O que é o espaço intermolecular? Nós temos um átomo, dentro tem um núcleo, né? Todo mundo sabe, tem um núcleo, e tem a eletrosfera onde os elétrons giram, certo? E dizem que a distância do núcleo até a eletrosfera é gigantesca. Nós poderíamos fazer um exemplo assim, ó, bem pequenininho, bem longe da realidade, dizendo que é como o centro lá do campo do futebol, onde sai a bola, para a arquibancada externa. Como se fosse essa a distância. Então imagina comprimir tudo isso, mais o espaço que tem entre um átomo e outro. Você comprime isso, vai comprimindo e consegue fazer a redução do perispírito, desse corpo espiritual que é nosso tamanho normal. Para que isso? Primeiro, para poder viabilizar ali a reencarnação e o crescimento posterior crescimento do espírito, do corpo de carne, né? Nessa redução perispiritual, a gente está falando aqui da teoria, tá? Mas a gente já vai chegar na parte que interessa. Nesse livro aqui, ó, Perispírito e suas modelações, tem dois relatos ali do autor em relação à chamada câmara incubadora e à cabine. No caso aqui do Segismundo, quando ele vai reencarnar, ele já está fazendo uma reencarnação do tipo comum, não é compulsória. Então, na comum, o espírito participa da redução perispiritual. Ele tem uma força mental que faz com que ele consiga auxiliar nessa redução. E aí, os mentores espirituais vão ajudando. Vamos lá, mentaliza a forma fetal. Tudo através do pensamento. Tudo através da força mental. Mentaliza a forma fetal, pensa lá no útero da sua mãe como que funciona. Lembrando que são espíritos que já estudaram no plano espiritual. Eu nessa encarnação não estudei biologia, não dou conta de fazer. Não é assim que funciona. A gente vai se preparar no plano espiritual para isso. Então, quanto a isso, não precisa ficar preocupado. Nossa preocupação aqui tem que ser com a parte moral. Principalmente com a parte moral. Mas é interessante a gente saber que tem essa redução. Por quê? É com essa redução, através dessa redução, que nós vamos ter o esquecimento do passado, que é tão importante nessas etapas de preparação espiritual para nós reencarnarmos. Então é por isso que a gente não lembra do passado. Porque nesse processo de redução perispiritual, que pode durar muito tempo, nós também vamos perdendo a memória, vamos nos desligando daquele nível de consciência que nós temos no plano espiritual. Muito diferente daqui, por quê? Porque lá nós dependemos de um cérebro. Aqui nós dependemos de um cérebro material, lá o nosso cérebro é perispiritual. Ele não tem limite, como tem limitação aqui, do corpo denso, né? A câmara incubadora, eles vão dizer que é usado para esses casos de compulsória. Por quê? São espíritos que não têm noção de responsabilidade. Eles só enxergam aquela situação que eles estão fazendo. Então, o espírito é criminoso, ele quer continuar no crime, ele não acredita que existe felicidade, ele não acredita que existe Deus, ele não acredita que existe, que tem como ele sair daquela situação ruim. Então, o que ele quer? Ele quer continuar tentando ter domínio sobre os outros. Ele não quer ser dócil, né? Ele não quer ser puro e calmo de coração. Ele quer ter domínio. Ele acha que aquilo ali é a realidade. Então, ele vai ter consciência. Você acha que dá para chegar para o espírito desse e dizer assim, agora você tem que se acalmar, nós vamos fazer a redução perispiritual. Para quê? Não, você vai voltar lá Vou reencarnar? Não vou reencarnar não. Por que ele não quer reencarnar? Muitas vezes, né? Muitas vezes esse tipo de espírito
domina inclusive processos obsessivos, estão aqui no nosso meio influenciando mal as pessoas que o maltrataram, as pessoas com quem eles não têm uma boa relação. Eles sabem que se voltar para cá vão ficar sujeitos a isso também. Não querem reencarnar normalmente. Sabem que vão ter que voltar, por exemplo, como filhos de um desafeto, de alguém que eles assassinaram, ou o contrário. Não quero reencarnar. Diz a minha mãe, por exemplo, que eu reencarnei roxo, né? Diz ela que eu não queria reencarnar também. Que teve que chamar lá um monte de gente para fazer eu reencarnar. E eu não duvido nada, né? Mas estamos aí, né? Correr atrás do prejuízo. Então, tem essas duas situações aqui, da câmara incubadora, que o processo para redução perispiritual leva de 1 semana a 1 mês. É muito rápido. Agora tem a cabina. Essa cabina, o espírito fica consciente lá dentro. Geralmente sentado. Essa aqui é deitado inconsciente. E leva até 1 ano a redução perispiritual. Por quê? Porque o espírito vai ajudando. Tem um equipamento no plano espiritual, mas ele ajuda com o pensamento, com a força mental dele também. Então, imagine fazer isso. 100, 1000, 10.000 vezes. Que provavelmente é o número de encarnações que nós já tivemos. Né? A perder de vista. O espírito vai cada vez mais dominando essa situação. Nós não lembramos mais, por causa do esquecimento do passado, que é normal a encarnação. Mas, quando retornarmos ao plano espiritual, nós vamos recapitulando essas experiências. Tanto é assim, que quando a gente chega ao momento da ligação que ocorre no momento da formação do zigoto, que o espermatozoide perfura ali a parede do óvulo e 15 minutos depois aproximadamente chega ao núcleo e ela se funde em uma célula só e forma o zigoto, essa ligação aqui, ela só é permitida graças a todo esse processo aqui. Nessa ligação, mas a ligação acontece sozinha. Não acontece sozinha. Tem também a intervenção de bons espíritos ali. Nesse caso, por exemplo, o Alexandre, que era o mentor, ele consegue, com a visão dele espiritual ampliada, selecionar o espermatozoide, aplicar uma energia magnética nele, para que ele se destaque em relação aos demais, e não necessariamente é o mais saudável. Ele avalia essa questão biológica e genética. É aquele que tem as melhores condições para fornecer um corpo, geneticamente, propício para a nossa reencarnação. Então, se eu, por um problema, por algum vício mental, ou por alguma prática, tenho que vir com um problema mental, cardíaco, enfim, físico, né? Uma perna diferente da outra, enfim, tudo isso é envolvido no processo de reencarnação, no processo reencarnatório. Somos nós que fazemos isso? Não somos nós. São esses construtores que eles falam, ou esses espíritos que nos acompanham. Existe uma equipe que acompanha cada reencarnação. Obrigado. Não tem problema. Existe uma equipe que acompanha a nossa reencarnação. Então, passando já para a fase do desenvolvimento, nós temos aqui recapitulação evolutiva, visitações espirituais e desprendimento fetal. Após a ligação, está terminado o processo reencarnatório? Não. Ele só vai finalizar lá pelos 7 anos, que é quando nós começamos a produzir o nosso sangue corpóreo, nós mesmos, o próprio espírito. A partir daí, somos só nós. Mas até então nós temos o auxílio da mãe e nós temos o auxílio dos espíritos, após o nascimento. Então, nesse desenvolvimento, o que é importante aqui? Recapitulação evolutiva. Que nada mais é, você já deve ter estudado isso em biologia. Pegando o livro dos Espíritos, ele vai nos falar lá, e também Evolução em Dois Mundos, do mesmo autor André Luiz. Eles vão nos falar que cada ser que reencarna, ele faz uma recapitulação. Recapitulação do quê? Recapitulação embrionária. Vocês sabem que até uma determinada fase do desenvolvimento embrionário, nós temos a mesma forma dos outros seres da escala evolutiva. Desde a ameba, o livro vai nos dizer, desde a ameba até a fase humana.
E quando evoluirmos para outras fases, porque vamos continuar evoluindo, nós vamos continuar essa evolução na fase embrionária, mas sempre recapitulando desde o início. Então por isso que eu coloquei aqui, recapitulação evolutiva. Tá? É muito importante isso porque é a partir daí que nós vamos, apesar de ser muito rápido, né, 21 dias, é a partir daí que nós vamos, que o nosso princípio inteligente, como fala o Livro dos Espíritos, né, aquele espírito com E minúsculo, vai podendo valorizar, vamos dizer assim, essa formação espiritual e essa ideia de irmandade, de fraternidade que nós temos que ter em relação aos outros seres da criação. Não sei se vocês estão me acompanhando, mas é mais ou menos aquela ideia de Francisco de Assis, que todos os seres da criação, por serem criados por Deus, são nossos irmãos. Tá? Eu sei que está rápido, gente, e o tempo é curto, mas assim, leiam o livro, tá? Leiam o livro, a gente dá um toquezinho, como eu falei lá no início. Nós conseguimos ver mais ou menos como funciona o processo. Mas, se vocês lerem aqui o capítulo, tudo vai ficar bem claro. Tá? Se vocês verem, daria para fazer palestras com partes aqui, tranquilamente com partes, fazer uma palestra inteira do livro, né? Visitações espirituais. Qualquer amigo pode nos visitar enquanto nós estamos reencarnando, amigo espiritual. A gente pensa a princípio que sim, né? Os amigos fazem bem, é legal visitar, está liberado. Não. Lá no livro, até o 21º dia, que é quando tem essa primeira formação de recapitulação evolutiva, quando o feto já está com o formato ali propício ao desenvolvimento humano, nós temos restrições de visitação. Então, no momento da reencarnação, da ligação, haviam mais de 100 espíritos presentes, amigos do Segismundo, auxiliando ele na proteção do lar, com bons desejos para que ele reencarnasse, auxiliando a mãe, auxiliando o pai, enfim, só por afeto mesmo, mais de 100. E aí chega um momento que chegam espíritos até o 21º dia do desenvolvimento fetal e querem visitá-lo. E aí aquela equipe de proteção espiritual da casa diz, infelizmente não. Mas nós vamos notificar todo mundo quando as visitas estão liberadas. Por quê? Por causa da dificuldade de desenvolvimento do espírito, do corpo, né? Do espírito auxiliar no desenvolvimento do corpo, por conta da nossa viciação mental. Por causa das coisas, não vamos dizer ruim, vamos dizer não tão boas que a gente pode pensar naquele momento. Então ele vai dizer, olha, é tão difícil nós mantermos a mente da mãe, do pai em equilíbrio durante esses 21 dias iniciais, né, que eles descobrem que tem a gravidez, que nós precisamos, nesse momento, limitar a visitação. Então, outra restrição que tem, que nos acompanha, essa visitação é importante, porque tem a restrição, mas porque ela nos acompanha em todo o processo reencarnatório. Muitos espíritos, ele vai dizer o livro que todos os dias, em todos os dias, haviam espíritos visitando e auxiliando da encarnação do Segismundo. Então esse é um fator que a gente gostaria de destacar também, né? Porque nós não passamos a encarnação sem esse auxílio. A Caminho da Luz, Evolução em Dois Mundos, são vários livros que relatam isso. Todos os dias nós temos espíritos bons nos auxiliando. Se nós temos aqueles espíritos de ligação do passado que não querem o nosso bem, que podem nos auxiliar para o mal, nós temos que lembrar que nós temos os bons espíritos também. Só que nós precisamos dar brecha para eles. Por isso a importância da oração, da vigilância, todos os dias, como hábito. Então, no final aqui, desmembramento fetal. O desmembramento também é algo que já tem que ter um pouquinho de conhecimento prévio, mas basicamente é aquele desprendimento que ocorre quando nós vamos dormir. Quando nós vamos dormir, o corpo físico fica deitado, né? E o espírito tem a condição de se desprender do corpo. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele tem liberdade de locomoção. Pode estudar no plano espiritual, pode fazer recapitulação do planejamento reencarnatório, né? Que é basicamente essa quantidade de atividades que nós já viemos antes de encarnar, nós já sabemos que vamos ter que fazer. Nós inclusive participamos desse planejamento. Bom, então, no caso de Segismundo, ele assassinou o pai. Qual que é uma das partes do planejamento reencarnatório dele? Se reconciliar com o pai, né? Provavelmente vão ter ali dificuldades, mesmo com aquele perdão lá no plano espiritual, vão ter dificuldades de relacionamento. E vão ter que superar isso durante a encarnação.
Então, nesse caso aqui das encarnações comuns, o espírito já consegue participar, porque ele já tem consciência. Ele consegue identificar, olha, eu tenho essa culpa. Para eu não ter mais essa culpa, eu preciso passar por isso. Eu preciso me reconciliar com meu pai. Eu preciso voltar a me dar bem, porque quando eu desencarnar de novo, nós já vamos ser amigos. Essa já não vai ter mais. Bom, que mais? Que mais que você fez que você precisa melhorar? Então, quando nós temos aquelas situações de grande dificuldade, que a gente não consegue passar para frente, podem ter certeza. Ah, escorreguei na mesma banana de novo, caí no mesmo buraco. É aquela situação que nós planejamos para nós mesmos, sabendo que temos necessidade daquilo para que a nossa consciência fique em paz. Planejamento reencarnatório. Então, voltando aqui a essa parte, na compulsória, o espírito tem um grau quase zero de consciência, ele não consegue participar daquele planejamento reencarnatório, ele mal quer reencarnar, que dirá participar de um planejamento. Tudo é feito por esses espíritos benfeitores. Aqui na comum, nós já temos condições de participar. Quanto mais eu tenho noção de responsabilidade, mais eu vou querer provações, mais eu vou querer dificuldade. Agora a gente não lembra e fala, não, eu não pedi isso. Isso que eu estou passando eu não pedi agora, dá licença, eu não ia pedir isso, eu não sou louco. Mas quando a gente está lá e vê o que a gente fez e pensa, não acredito, eu fiz isso? Ah não, então eu preciso, se eu fiz eu preciso passar, porque é só assim mesmo. Nós entendemos que é necessário. E aqui na missão, o espírito já tem um grau evolutivo muito grande, já passou por outros orbes, ele vem mais para ajudar a humanidade. Então, praticamente zero aqui o auxílio do plano espiritual no processo encarnatório. Ele dá conta de fazer praticamente tudo sozinho, inclusive a sua própria redução perispiritual. Atividade na erraticidade. Esse aqui a gente já falou, né? Continuando o crime. Esse aqui, ele estuda e trabalha. Estuda e trabalha. Estuda e trabalha. Quanto mais evoluído, mais ele quer se matricular em matérias. Estuda e trabalha. E esse aqui não precisa nem falar, né? Esse aqui praticamente só trabalha, né? Estuda também, mas já não estuda aqui nos nossos orbes, estuda em orbes mais evoluídos. O nível de trabalho dos espíritos aqui, nas encarnações comuns, vai variar aos montes, mas quanto mais evoluído o espírito, menos trabalho vai dar para o plano espiritual. O que a gente tira de tudo isso aqui? A parte principal, depois de a gente fazer o estudo conjunto, já terminamos, tá pessoal? Agora a gente só está fazendo as conclusões, já estamos encerrando. O que a gente tira principalmente? A importância da atividade mental, daquilo que a gente pensa, que não foi por acaso que foi lida aquela mensagem, eu não combinei com ninguém para ler aquela mensagem, não foi o acaso, mas a importância de nós selecionarmos nossos pensamentos. Na obra vai ser dito isso, o mentor Alexandre fala isso. Nós ainda não nos apercebemos da importância de nós não assimilarmos qualquer pensamento que venha. Então alguém puxa uma conversa sobre fofoca, ou alguém começa a reclamar sobre alguma situação. O que a gente geralmente faz? Embarca. Ah, é verdade. Né? Embarca naquilo. Comecem a tentar fazer o oposto. O que isso aí vai me acrescentar? O que isso vai acrescentar para alguém? Nada. Então não vou embarcar nisso. Vou para outras, vou pensar em outra coisa. Vou pensar em outra coisa. No início parece difícil, mas depois com o tempo nós conseguimos fazer. E isso não ajuda a gente só no processo reencarnatório, vai ajudar no auxílio espiritual também. Vai ajudar em não abrirmos brechas para má influenciação espiritual. Então, o que eu tirei depois da leitura desse capítulo para montar, né, a palestra, o estudo que foi feito, foi principalmente isso. A quantidade de auxílio divino através desses espíritos trabalhadores do bem, preocupados com eles mesmos, é uma tarefa de doação total pelo outro. Muitas vezes, na maioria dos casos, por espíritos que ainda estão preocupados só com o mal, em fazer só o mal, que ainda não voltaram seu coração para as práticas evangélicas, né? Então, vamos pensar onde que nós queremos estar, né? Aqui está longe ainda,
né? Não vamos nem colocar isso aqui no nosso mapa, mas onde que nós queremos estar, o que que nós queremos praticar, né? Então, o convite para vocês principal dessa noite: leiam o capítulo 13 de Missionários da Luz. Para vocês que vieram, vocês vão gostar muito, porque a gente já deu uma préviazinha aqui das situações com que vocês vão se deparar. Se vocês lerem esse capítulo, é uma leitura aí, que, mesmo para aqueles que leem bem devagar, vai levar no máximo uma semana. Muito obrigado, e que a paz que estivemos aqui nesse momento, né, essa paz que o entreposto de luz que é o Centro Espírita proporciona, e que o coração de vocês, o pensamento de vocês aqui, não voltado para aquelas coisas do dia a dia, mas realmente voltados aqui, para o que a gente está estudando, para buscar melhorar o nosso pensamento, o nosso coração. Continue, siga conosco durante a semana, durante o fim de semana, que a gente possa levar isso para outros lados.